Eu decidi sair do escritório físico e não foi uma decisão fácil, mas nesse vídeo eu vou contar para vocês o porquê que nós decidimos voltar para o home office. Antes de chegar na decisão de por que nós decidimos sair do escritório presencial, acho que vale contextualizar para vocês o porquê que nós decidimos ir para o escritório físico. Nós começamos a Matux, né? Agora então Tux, eu e os meus sócios estávamos nesse modelo home office, mas a gente fazia muita reunião presencial. Então, eu morava ainda em São Bernardo do Campo, meu sócio já estava aqui em Barueri, Alphaville, mas a maioria dos nossos clientes, a maioria das reuniões que nós fazíamos era aqui. Então, fazíamos muitos eventos aqui, participávamos de muito evento, e isso demandava eu vir para cá direto. Então, decidi me mudar para cá, e depois disso, nós decidimos abrir o escritório físico. E por que nós decidimos abrir o escritório físico? Nós percebemos que, para o momento de crescimento que a nossa empresa estava, não fazia sentido a gente estar distante, não fazia sentido a gente alinhar os pontos de crescimento, de decisão da empresa somente no home office. Nós precisávamos de um espaço onde a gente conseguisse se reunir diariamente e conversasse sobre as decisões que nós precisaríamos tomar para o crescimento da empresa. Então esse foi um dos fatores, e o outro fator também primordial foi de fato ter um espaço para receber os nossos clientes. Nós fazíamos reuniões com os nossos clientes em restaurantes, fazíamos reuniões em cafés. Não era de tudo ruim, mas não era um ambiente propício mesmo para você falar livremente ali de forma tranquila com os clientes sem ser perturbado por barulho ou qualquer outra coisa do tipo que acontece nesses cafés e nesses restaurantes. Então, por isso também a gente decidiu ter aquele espaço físico. Nós começamos com um escritório menor, no máximo ali uns 30 metros quadrados, mas a gente foi crescendo e chegou um momento que o nosso time que estava no presencial não comportava mais dentro de uma sala pequena. Então a gente decidiu ir para um espaço maior, a gente pegou uma sala de mais ou menos uns 120 metros quadrados na Alameda Rio Negro, em Alphaville, e isso foi muito bom para o crescimento da empresa e principalmente para a nossa área comercial, que também foi uma das decisões que motivou a gente ir para o físico. É um desafio muito grande de você conseguir manter um time comercial com uma boa cultura, com realmente cultura de vendas e com uma energia boa no home office. Então, isso também nos ajudou muito a empresa a crescer, vender mais, porque a energia que o time comercial estava, todo mundo junto, todo mundo ali com prol o crescimento, todo mundo conversando em como que a gente poderia vender mais, em como que a gente poderia organizar as coisas na nossa empresa para crescer, fez muito mais sentido pra gente naquele momento. E esse também foi um ponto muito desafiador da gente escolher agora sair do presencial. Foi uma escolha difícil, mas nós percebemos que faria sentido nesse momento. E agora eu vou contar o porquê. Um dos grandes motivos que nós decidimos sair do escritório físico foi justamente o momento que nossa empresa está. Nós estamos passando por um momento de pivotação de modelo de negócio. Eu ainda não vou falar abertamente para vocês qual que é o tipo de modelo de negócio que a gente está estruturando, mas uma coisa eu posso trazer para vocês. A gente não perde a nossa essência. Tudo que a gente construiu até aqui, a Matux como um todo, agora se tornando Tux também, ela nunca foi só uma software house, um estúdio ou uma agência. Nós sempre fomos uma empresa muito voltada para negócio, uma empresa que a gente sempre se preocupou com o negócio e o problema do nosso cliente e se preocupava em resolver aquele problema. Design, código, tecnologia, é só o meio pelo qual a gente resolve essa dor do nosso cliente. Então nós somos uma empresa muito mais voltada para negócio, muito mais voltada à necessidade do nosso cliente. Então não fazia sentido para a gente também manter uma nomenclatura de software house. O software house ele está muito linkado a de fato o software, o entregável de software, de tecnologia, de design. E na verdade não é o que nós fazemos. O que a gente faz aqui dentro da nossa empresa é resolver problemas do negócio, seja com tecnologia, com design ou não. Nós estruturamos as empresas para que elas consigam escalar. Então existem vários outros entregáveis a qual nós trabalhamos dentro do nosso cliente, dentro da empresa dele, que não necessariamente precisa de design e código. Então não faz sentido a gente manter uma nomenclatura a qual ela se limite somente ao software, no entendimento do nosso cliente. Então por isso a gente assumiu a nomenclatura de Business House, que faz muito mais sentido para a gente. Essa nomenclatura ela nos permite adentrar dentro do nosso cliente, dentro da empresa dele, de uma forma muito mais consultiva, voltado para a dor do negócio dele e não somente voltado para a tecnologia. A gente não se limita a isso, como eu já falei. Então isso está sendo uma decisão muito importante para a gente e que vai colocar a gente em um outro patamar de empresa. Então, por conta disso, por conta dessa mudança, a gente também está mudando muito a nossa comunicação. E quando a gente muda a nossa comunicação, nosso posicionamento, afeta muitas áreas da empresa, principalmente marketing comercial.
Isso vai dar uma desacelerada porque a gente precisa trazer agora um novo posicionamento, uma nova narrativa. E com isso, a gente decidiu cortar alguns custos, cortar coisas que naquele momento não era 100% prioridade, vamos dizer assim. Então nesse meio tempo, algumas pessoas também decidiram seguir outros caminhos dentro da nossa empresa, acabaram saindo algumas pessoas do comercial e ficaram apenas 2 pessoas ali dentro da nossa área comercial. E naquele momento, por mais que o comercial, como eu falei, ele é bem importante estar no presencial, não estava fazendo mais sentido, não era uma prioridade naquele momento para a gente manter um custo de 12, 13 mil reais por mês. E sim, esse era o custo que a gente estava tendo ali com o nosso escritório presencial aqui em Alphaville. Então é uma decisão que realmente ela é estratégica, é uma decisão que neste momento da empresa faz muito mais sentido para a gente. E esse é um ponto importante também. Nós, como empresários, a gente precisa olhar para o crescimento do nosso negócio e analisar todas as variáveis que estão alinhadas com o crescimento e com a estratégia da empresa. Toda empresa ela precisa de um planejamento estratégico e nós executamos muitas coisas do nosso planejamento estratégico já esse ano, mas algumas coisas estavam pendentes, algumas coisas estavam limitadas. E essa decisão ela vai dar uma liberdade maior de budget, de investimento em outras áreas que são super importantes para nós. Então a Tux agora ela não tem mais o escritório presencial em Alphaville, mas nós mantemos nosso endereço fixo aqui, né, em Alphaville. Nós moramos aqui na região, então pra gente ainda continua sendo estratégico a nossa localização. A gente ainda tá perto do nosso cliente, a gente ainda tá perto da maioria dos eventos que nós participamos, aonde a gente faz relacionamento, onde a gente capta o nosso cliente, então isso ainda continua sendo importante para nós. Uma das coisas que a gente já fazia bastante também, que a gente continua fazendo, é visitar os nossos clientes presencial, fazer reuniões ali, que isso não limita agora a gente sair do escritório. Claro que é importante, como eu falei, ter o escritório, porque dar um posicionamento melhor pra gente, a gente consegue ter um espaço nosso controlado para ter essas reuniões, mas a gente entende também que em alguns momentos nem tudo que a gente quer a gente pode naquele momento. Existem escolhas que a gente precisa fazer. Então, inclusive, isso é bíblico, né? Em Eclesiastes fala que existe um tempo determinado para todas as coisas. Então, existiu um momento que foi importante nós termos o escritório, agora a gente está em um outro momento. É o momento de plantar novamente. A gente já colheu algo que a gente tinha plantado, mas agora a gente está no momento de plantar novamente, para lá na frente a gente conseguir colher tudo isso que a gente está plantando neste momento novo da nossa empresa. Então esse vídeo é sobre isso. Eu queria trazer aqui para vocês o porquê realmente que nós decidimos sair do escritório. Além disso, né, tem alguns outros pontos também. Acaba dando uma qualidade de vida melhor para os nossos colaboradores. Tinha gente que estava vindo de São Caetano, Santo André todos os dias para o escritório e o trânsito de São Paulo não é fácil. Então isso também possibilita a gente conseguir reorganizar algumas coisas e dar mais qualidade de vida para os colaboradores e para nós também. Quando se trata de um escritório físico, você precisa ajustar toda a sua rotina de deslocamento. Então eu, por exemplo, minha esposa, que é minha sócia, a gente tinha que fazer vários deslocamentos no dia para poder estar ali no escritório. Então, por exemplo, toda manhã eu ia para o escritório, voltava no horário do almoço, almoçava, levava meu filho para a escola, ia para o escritório novamente com minha esposa, depois a gente saía para buscar ele e vinha para casa. Então assim, não é uma rotina fácil também, é uma rotina desafiadora. Então isso também acaba dando mais liberdade de tempo para a gente conseguir focar agora no modo caverna desse novo momento que a gente está vivendo, que é muito importante também ser estratégico. Está sendo muito estratégico, planejando muita coisa, estruturando, executando. Então agora a gente precisa de tempo. Então tudo que a gente consegue agora de livrar tempo para a gente conseguir colocar energia nisso é muito importante. Então essa foi uma decisão baseada nisso também e que no momento é desafiador, está sendo desafiador, principalmente com a área comercial, mas no nosso momento isso é importante e eu creio que as coisas melhorando, a gente vai conseguir analisar agora com mais cautela o que fez sentido e o que não fez sentido. Fazer o comparativo de quais ganhos que nós tivemos no presencial, quais ganhos que a gente está tendo no home office e como que a gente escolhe agora qual caminho que a gente vai seguir. Se vai ser um modelo híbrido, se vai ser um modelo 100% presencial, se a gente vai manter todo mundo no home office. Então isso o tempo vai dizer e a gente vai conseguir analisar com mais calma e de uma forma mais ampla também, agora com mais amostragem do que funcionou em cada momento da nossa empresa também. Então existem prós e contras de ambos os lados. O escritório presencial, ele dá aquela sensação para você de uma empresa de verdade. E eu trago isso para vocês porque no momento que a gente estava no home office, não quer dizer que a gente não entendia que tinha uma empresa.
Pelo contrário, a gente já entendia que era uma empresa séria, que era realmente um negócio que a gente estava construindo e não simplesmente algo que estava ali no digital. Porque não é porque a sua empresa está no digital que ela não é uma empresa de verdade. Pelo contrário, isso não quer dizer nada. Uma empresa do digital também é uma empresa. Você precisa ter esse pensamento para que você consiga crescer o teu negócio. O escritório presencial ele também te dá uma rotina. Então você consegue estipular rotinas mais organizadas para que você consiga também ter alinhamentos melhores com o seu time que está no presencial. Um ponto que eu estou sentindo muito, mas que eu também estou fazendo algumas adaptações, inclusive esse cenário aqui é uma dessas adaptações, que é o espaço para criar conteúdo. Então nós temos o braço educacional, que é a Atmo, que também vai passar por mudanças, e o escritório físico ele dava uma liberdade maior de criação de conteúdo. Enchia uma sala de reunião fechada que dava para criar conteúdo, já estava estruturada para isso, então isso era muito bom. A gente conseguia gravar para o YouTube, eu conseguia gravar curso, o meu sócio também, então isso deu uma liberdade maior de criar conteúdo e acelerar mais nessa questão também. Um ponto que é muito importante, que isso foi um dos pontos mais positivos, que é ter um espaço mais profissional para a gente conseguir receber os nossos clientes, fazer reunião, discutir sobre tópicos importantes dos negócios deles. Então isso foi uma das coisas que para a gente mais foi importante realmente dentro da decisão de ter um escritório físico. Uma outra coisa também que nós já vivenciamos no home office é que se você não controlar bem, você não consegue separar muito o que é vida pessoal e vida empresarial. E é um dos desafios muito grandes que eu tô sofrendo também. Eu já sabia que isso ia acontecer, eu já tinha conseguido organizar minha rotina para trabalhar entre aspas, menos, produzir mais dentro do meu período de trabalho e fora do meu horário de trabalho eu consegui dar atenção para a família, do meu filho tal e tudo mais. E agora eu já tô conseguindo perceber também que infelizmente a minha rotina ela já está mais voltada para trabalho, porque eu não tô conseguindo fazer essa separação de ambiente, então eu tô trabalhando mais horas, eu tô ficando mais tempo no escritório do home office, então isso também tá pesando um pouco para mim, que eu tô tendo esse desafio de como eu organizo de novo essa rotina de separar as coisas, o horário de trabalhar e o horário de ficar com a família e o horário de fazer as coisas da vida pessoal. Então esses são alguns dos prós que eu analisei aqui, do nosso contexto do escritório físico, mas também existe alguns contras que eu vou trazer agora para vocês. Então o primeiro contra, que eu acho que isso é bem importante ser falado, é o custo. O custo ele é um custo elevado, mas que no momento que nós estávamos lá no presencial estava fazendo sentido, mas chegou um outro momento que não fazia mais sentido pra gente também, porque está linkado também com outro ponto que eu vou trazer aqui, que é a questão das pessoas que estão no home office e outras pessoas que estão no presencial. Muitas vezes o espaço ele fica subutilizado, vamos dizer assim. A gente tinha ali mais ou menos 30 posições e apenas 10 posições eram ocupadas pelos nossos colaboradores mesmo. Então, nesse ponto, não estava fazendo muito sentido. Mesmo que a gente já estava preparado para crescer, mas a gente entendeu também que crescer dentro da nossa área, contratando pessoas no presencial, na localização que a gente está, também não é algo muito vantajoso. As pessoas não querem vir para Alphaville para trabalhar e as pessoas de tecnologia, dev, designer, não querem sair do home office também para trabalhar. Então foi um desafio muito grande que a gente teve e que a gente percebeu que está linkado com esse ponto primário que eu trouxe aqui, do custo elevado. Como eu já falei aqui no vídeo também, a questão da logística, você fazer um deslocamento de muitas pontas todos os dias também pesa bastante. Então você tem que ter horários mais controlados, você tem que ser mais organizado com o tempo também. Você precisa, no seu custo pessoal, também gastar mais para fazer esse deslocamento. Então esse é um ponto que não necessariamente faz sentido você realmente ter, se você não tiver opção. Se você realmente tem que ir pro presencial, beleza, faz total sentido. Mas você precisa entender que o custo da vida pessoal e o custo da empresa também vai aumentar por você ter um escritório físico. Então esses são alguns pontos, poucos pontos, mas que para mim faz sentido também compartilhar com vocês. Então, em resumo de tudo isso, o escritório físico ele me ensinou muito, mas muito mesmo. Principalmente liderar com mais precisão, estar ali presente realmente com o meu time, cobrar da maneira correta, delegar da maneira correta também e saber ouvir mais também. Mas o que eu mais percebi também é que, na verdade, o que importa é você ter todo o time alinhado, toda a cultura da tua empresa alinhada, não um endereço físico. Essa foi uma decisão muito racional, mas ela foi uma decisão muito emocional também. Eu precisei abrir mão desse sonho antigo de ter algo presencial, de vivenciar esse momento, de ter essa empresa no presencial, que foi muito bom enquanto a gente esteve ali no presencial, mas que também agora a gente consegue
criar uma estratégia mais leve, vamos dizer assim. A gente está estruturando o negócio de uma forma mais leve, agora no home office, tendo mais tempo para focar, e isso vai dar uma liberdade maior de construir algo muito maior no futuro também. Então, como eu falei, muitas das vezes a gente precisa dar espaço pro lado, voltar a plantar para depois a gente colher novamente. Então, se você também está nessa dúvida de escolher o escritório presencial ou home office, se você está no home office e quer ir pro presencial, ou se você está no presencial e quer ir pro home office, o conselho que eu te dou é: avalie o que realmente move o seu negócio. É o espaço ou a entrega? O que de fato faz sentido para você? Realmente é necessário você estar no escritório presencial com o seu time, ou o seu time ele consegue ter mais autonomia no presencial? Olhar para isso também é importante. Saber como o seu time vai ter mais autonomia, saber como o seu time vai ter mais liberdade de trabalhar, mais qualidade de vida. Esses pontos eles precisam ser pensados também. Eu já fui muito cabeça dura nesse ponto, de achar que não, meus colaboradores, todo mundo tem que estar no presencial, pronto, acabou. Mas, de novo, essa é a minha realidade, esse é o meu pensamento, é isso que eu acredito, é isso que eu percebi com o passar do tempo. Às vezes os meus sócios, às vezes chegavam para mim e falavam, ó, talvez estar todo mundo aqui no presencial todos os dias não faz sentido, às vezes a gente pode flexibilizar um pouco mais, e na minha cabeça não fazia sentido, principalmente o comercial. Mas ao passar do tempo fui percebendo que não era bem assim. Existem pontos que a gente pode flexibilizar sim. E outra coisa que é primordial para mim, que eu aprendi muito com isso, e eu quero que todo mundo aprenda também não existe certo ou errado. Existe algo que faz sentido para cada fase do teu negócio. Existe algo que faz sentido para cada fase da tua vida. Então você precisa saber identificar essas fases para você conseguir também ter decisões mais estratégicas, tanto na tua vida pessoal quanto na tua vida empresarial. Então, resumo de tudo isso, trazendo agora realmente para vocês o porquê dessa decisão. Isso agora me faz repensar algumas coisas que eu vou conseguir analisar com mais cautela e fazer as decisões no futuro com mais amostragem também do que funciona em cada um dos dois modelos. Então, o crescimento da minha empresa no modelo presencial e no modelo home office eu vou conseguir identificar o que faz mais sentido. Agora eu vou ter um entendimento melhor também de produtividade. Produtividade no home office, produtividade no presencial, e vou conseguir mensurar o que está mais fazendo sentido também. E mais uma vez, por isso que eu tô falando fazer sentido, que não quer dizer também que é uma decisão escrita em pedra, que agora a Tux vai ser somente home office. Não, é um momento de escolha, é um momento de decisão. Então agora a gente quer testar 100% home office para a gente conseguir analisar se realmente é esse modelo que a gente quer atuar ou se vai ser necessário a gente voltar para o presencial de uma forma mais estruturada, de uma forma mais pensada e mais estratégica. Agora eu vou conseguir analisar também a maturidade do meu time para atuar com autonomia no home office, isso vai ser muito importante para mim também. Eu vou conseguir entender também o meu estilo de vida no home office, no presencial, como realmente isso funciona para mim, se realmente para mim como empresário vai fazer sentido ou se eu vou ter que me deslocar para um escritório físico, nem que seja uma sala menor, eu e os meus sócios, ou eu pegar algum coworking, alguma coisa assim da vida. Eu também vou conseguir analisar isso. E eu acho que um ponto muito crucial também é que agora eu vou ter mais liberdade de investimento. Eu vou livrar um budget para minha empresa para a gente conseguir reinvestir isso em outras áreas e investir no crescimento da empresa também. Então nós já vivenciamos o modelo 100% home office e já vivenciamos também o modelo 100% presencial, agora no último tempo. E agora a gente vai realmente mais uma vez ir para o modelo 100% home office para a gente conseguir analisar como que vai ser isso nesse novo momento e a gente conseguir colocar mais energia também nas estratégias da empresa. No modelo presencial, você acaba também tendo muita distração. Quando você tá ali com o seu time, trabalhando, o comercial fazendo ligação, todo mundo te chamando, etc., isso também atrapalha um pouco o teu tempo de modo caverna para você construir as coisas. E como eu falei, esse momento que a gente tá vivendo, ele é um momento muito importante de estratégia, um momento de planejar muito, de construir muito. Então a gente precisa também dar esse passo pro lado pra gente conseguir ver como que a gente vai conseguir trabalhar sem esses obstáculos na nossa frente também. Eu ouvi isso de uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas que fez muito sentido pra mim. A gente tava dizendo muito que a gente tava dando um passo pra trás, mas na verdade a gente não tá dando um passo pra trás, na verdade a gente tá dando um passo pro lado, porque a gente tava com uma barreira de crescimento na nossa frente, a gente não conseguia ter energia suficiente pra estruturar as coisas. Então agora, dando esse passo pro lado, a gente libera algumas coisas, libera caixa pra gente conseguir investir no que realmente importa nesse momento, no que realmente vai fazer sentido pra esse momento da empresa,
e também da gente conseguir ter mais tempo para focar no que realmente é importante agora, no que a gente precisa colocar mais atenção. Então a Tux hoje a gente tem uma média de mais ou menos 20 colaboradores, a gente já chegou ao momento de ter mais de 30 colaboradores, mas que também isso a gente está estruturando melhor para a gente ter um time mais enxuto, porque com esse time a gente consegue realmente reorganizar as coisas, reestruturar a empresa e colocar a empresa na visão correta que a gente está planejando para o novo modelo, para o novo momento que a gente também está estruturando. Então é isso, se você gostou desse vídeo, comenta aqui, coloca a tua opinião, qual modelo que você prefere, se é o modelo home office, se é o modelo presencial ou se é o modelo híbrido, e se inscreve no canal, dá aquela curtida aqui para eu trazer mais conteúdos como esse, e eu quero que vocês sugiram também outros temas para eu trazer aqui para conversar com vocês também.